E bom sábado a todos, né? Prazer estar aqui, rever novas pessoas, né? E que a paz e a graça do nosso Deus esteja em cada coração. Irmãos, esta manhã eu vou falar de um assunto aqui que é muito difícil de nós entendermos. Até para a gente que faz muitos anos de estar neste caminho de Deus, né? Às vezes a gente também tem, às vezes, a dificuldade de entender isso. Eu vou falar aqui sobre o silêncio de Deus, né? Um assunto que quem que não enfrenta esse silêncio na sua vida, né? Então a gente vamos procurar compreender isso, o silêncio de Deus. Irmãos, através dos nossos filhos, né? Quando pequeninos, né? Quando estão ali começando a dar os primeiros passos e através dessa experiência com nossos filhos, nós também tivemos essa experiência. Eu e você tivemos a experiência de dar aquele primeiro passo. E é uma experiência dolorosa, né? Porque vem os tombos, né? E ali acaba se machucando, o rosto, né? A cabeça, são as partes mais afetadas. E os pais ali, deixando seus filhos ali dar os seus primeiros passos. E meio de longe, né? Chamando até seus filhos para dar os primeiros passos. E ali vem o tombo e às vezes não dá tempo do seu pai socorrer essa criança. Mas não porque o seu pai não gosta deles, né? Não porque eles querem ver o seu filho sofrer, não. Mas porque é necessário dar aquele primeiro passo da vida, né? É necessário dar aqueles tombos para você se levantar e seguir adiante na sua vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque com Deus é a mesma coisa, né? Deus, Ele age conosco e Ele deixa nós caminharmos sozinhos, né? E às vezes Ele permite que cada um de nós até se decepcione. Talvez até se machuque. Às vezes tropeçamos nos nossos próprios passos. Mas Deus está sempre por perto, né? Deus está sempre ali nos amparando. Está sempre protegendo a cada um de nós. É isso que a gente precisa entender. Como assim, nós como os pais, estávamos sempre perto dos nossos filhos, e nossos pais sempre perto de nós, quando também estava dando ali os nossos tombos, os nossos machucados, quando ali demos por causa dos primeiros passos. Abra sua Bíblia, irmãos, em Malaquias 4, 5, 6. É o último livro do Velho Testamento. A última página do Velho Testamento. Malaquias 4, 5, 6. Irmãos, antes de nós, vamos curvar nossa fronte para orarmos. Santo Deus e eterno Pai, ao abrir agora a Tua palavra, suplicamos a presença do Teu Santo Espírito e que dirija a nossa mente, dirija a nossa compreensão para entendermos a Tua palavra. Fique conosco e dá-nos a Tua paz, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus, irmão, diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O livro de Malaquias, irmãos, ele fecha aqui o Velho Testamento com uma palavra de esperança, né? E deixa o povo de Israel com uma certeza que Deus se faria presente em bem pouco tempo. Mas nós podemos notar aí, irmãos, né, que a partir desses versos aí, que é o final do Velho Testamento, né, começa ali o silêncio de Deus. E esse silêncio, irmão, dura 400 anos. É interessante, né, que você abrir a palavra de Deus aí com você, e você abrir uma página, já está o Novo Testamento. Mas nesse intervalo aí são 400 anos de silêncio de Deus. Deus fica em silêncio, irmãos. E ali eles não começaram mais a ouvir a voz de Deus novamente. Só depois dos 400 anos, através do profeta Elias, né? Aliás, o profeta João Batista, que veio preparando o povo para a vinda do Messias, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, quando João Batista ali pregando, até eles pensavam que João Batista
e Jesus era Elias. Por quê? Por causa justamente desse verso aqui. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, por 400 anos, o povo de Israel ficou sem ouvir a voz de Deus, sem profecias nenhuma. Só depois de João Batista começou a ouvir a voz de Deus novamente. O que tem a ver esse comentário com a nossa vida hoje? Talvez, irmãos, hoje aqui alguém possa estar passando por esse silêncio de Deus. Eu estou. Talvez esteja clamando, mas não vê a resposta de Deus. Talvez por um emprego, talvez por uma enfermidade, ou financeiramente. Talvez você esteja até desanimado de tanto clamar, parecendo que está andando no vale da sombra da morte. Mas nós podemos aqui, irmãos, aprender 3 lições. Primeiro, o silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. O silêncio de Deus não significa que Ele não está te ouvindo. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. E a terceira lição, irmãos, o silêncio de Deus não significa que Ele não está atuando na sua vida. Deus está atuando, Deus está presente e Deus está te ouvindo. Eu quero cantar um hino agora, irmãos. Fala sobre isso, silêncio de Deus, né? E é interessante que o silêncio de Deus, ele pode ser a linguagem do amor, que nós não entendemos, né? Em um mundo aí, meio a esse barulho todo, o seu silêncio pode ser um favor a nós. E muitos, irmãos, às vezes nós precisamos entender que falar muito, não significa, né, que você está sendo respondido aquilo que você está ansiando, né? Deus, Ele é sábio. Deus é sábio. E Ele age em silêncio. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de pouco. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio.
ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando meus planos. Ainda que falte a resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Amém. Você pode até falar, né? Como assim? Eu não sinto a presença de Deus. Não estou ouvindo Ele. Não sinto Ele atuando na minha vida. Estou cansado de clamar, mas não vejo resposta alguma. Meus queridos irmãos, eu creio que vocês conhecem a experiência de Jó. Todos aqui, até os mais novos na fé, conhecem a experiência de Jó. E eu creio, irmãos, que cada experiência de Jó ali, não foi como a palavra de Deus está ali falando em seguida. Veio uma coisa, aconteceu, e eu creio que Jó ali argumentou alguma coisa com Deus. E a primeira experiência ali de Jó, diz que levaram todos os bois de sua jumenta e mataram os seus servos, e só um escapou para contar para Jó. A segunda experiência, né, diz ali que depois veio outro servo dizendo, caiu o fogo do céu e queimou suas ovelhas e seus servos. A terceira experiência, veio outro e disse ainda, levaram seus camelos e mataram os seus servos. A quarta experiência, veio outro e disse, o vento derrubou a casa em cima dos seus filhos e morreram todos. A quinta experiência, Satanás feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E esses capítulos, irmão, de Jó, ele foi afligido ali, né? E passou ali por mais duras provações que nós não passamos. Creio que não passa nem por perto as nossas aflições do que Jó passou. E a palavra de Deus que confirma que em tudo o que aconteceu na vida de Jó, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E isso está relatado ali no livro de Jó, do capítulo 1, capítulo 1, 13 ao 22. Assim como nós, Jó tinha suas fraquezas.
E no capítulo 23, Jó argumenta ali com Deus. Capítulo 23, 2, 3, 4, 5. Ele diz ali, no versículo 2: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. E em Jó 30, 20 diz assim: clamo a ti e não me responde. Estou em pé, mas apenas olha para mim. Esses versos, irmão, mostram que Jó, mesmo não entendendo, né, o que estava acontecendo na sua vida, confirma que Deus estava por perto. Deus estava presente no sofrimento de Jó. Deus estava atuando na vida de Jó. Deus estava ouvindo cada palavra de Jó. Mas Deus permanecia em silêncio. Outro personagem também, irmão, bíblico também, que sofreu duras provas, foi José. Ele ficou por 17 anos no cativeiro, sendo que 2 anos ficou trancado numa cadeia por uma acusação falsa da mulher de Potifar. Mas ele aprendeu a esperar no Senhor. E o pior de tudo, no silêncio de Deus. Outro personagem bíblico, irmão, foi João Batista, que também na cadeia esperava a visita de Jesus. Mas nada aconteceu. Ele foi terrivelmente decapitado e em nenhum momento Deus respondeu o porquê desta tragédia com João Batista. Deus permaneceu em silêncio. No Getsemane, Jesus clamava a Deus Pai, chegou a suar gotas de sangue. Ele clamava e Deus permanecia em silêncio. Na cruz, Jesus clamava: Pai, por que me desamparaste? Ele clamava, mas Deus permanecia em silêncio. E todos nós, irmãos, diante da provação, clamamos a Deus. Por que isso acontece comigo? Até o mais nobre homem que já viveu, que é Jesus, ele brada a pergunta universal: por quê? Né? Até o próprio Jesus diz: por quê? Por que me desamparaste? O rabino Harold Kushner, ele diz assim: por que coisa ruim acontece com pessoas boas? As desgraças na vida de pessoas, irmão, boas, não representam apenas para a vítima e seus familiares. Trata-se de um problema de todos os que desejam acreditar no mundo reto, justo e habitável. Levantaram-se perguntas ali a respeito da bondade, da benevolência e até mesmo da existência de Deus. E às vezes, irmão, nós também, que vivemos na palavra de Deus, né? Estamos aqui nas quartas, né? Vocês é na quinta, no sábado e domingo, estudando a palavra de Deus e às vezes até duvidando, né? Da presença de Deus na nossa vida. Por causa dos problemas que não é Deus que traz, mas é o inimigo de Deus que traz os problemas na nossa vida. E eu quero cantar um hino agora, irmãos. Diz que o céu vai revelar tudo isso, todas as perguntas que nos trazem dor, sofrimento, né? O céu vai revelar aqueles que partiram, nossos entes queridos, que nós não entendemos muitas vezes. Tudo isso, a palavra de Deus fala que quando os justos forem lá com Jesus Cristo lá, os 1000 anos, tudo vai ser esclarecido. Tudo. Todas as dúvidas, aqueles que tiverem lá, tudo será esclarecido. Então o céu vai revelar. Há coisas que jamais entenderemos, estão além do nosso compreender comum.
São tantos os porquê que nos trazem dor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Amigos e queridos que partiram sem razão, nos deixando só o vazio, nos deixando a solidão, o sonho destruídos, uma vida sem amor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas, e o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos, e só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar coisas que olhos nunca viram e homem jamais sonhou. São coisas que o Pai nos preparou. O céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou, e as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Um dia o céu vai revelar.
realmente, irmãos, um dia, tudo aquilo que nós não entendemos, que passamos na nossa vida, o sofrimento, a dor, a tristeza, será revelado para você, com certeza. E tudo isso, com certeza, vai ser melhor para a sua vida. Pode ter certeza disso. Deus, irmãos, ficou em silêncio naquela tenebrosa sexta-feira e permaneceu em silêncio no sábado. Mas na manhã inesquecível do domingo, ele fez remover a pedra do sepulcro, dando vida novamente ao seu Filho amado. E através disso, nos ensina da forma mais sublime que, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem de manhã. Salmo 35. Se você, meu irmão, está enfrentando este silêncio de Deus, vamos aprender com essas 3 verdades que eu já disse no início. Deus está presente. Deus está te ouvindo. E Ele está atuando na sua vida. A Bíblia, irmão, dá um nome para o silêncio de Deus. E esse nome é espera. Espera no Senhor. Salmo 31, 24, diz assim, ó: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Essa é a primeira lição, é que nós somos revigorados. Através do silêncio de Deus, Ele nos reanima a nossa fé. Ao invés de desanimar, Ele nos anima. Ao invés de enfraquecer, Ele nos fortalece. Isaías 40, 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É a segunda lição, irmãos. No silêncio de Deus somos fortalecidos. Ganhamos uma força que não é nossa. A nossa força diz que se a gente correr, a gente se cansa. Agora a força que Deus nos dá, você corre e não se cansa. Você caminha e não se fadiga. É a mesma coisa, irmão. Aquelas pessoas que levantam peso, né? Eles têm de treinar, levantar o peso para tornar mais forte, não é isso? Assim também é o esperar no Senhor. O levantar peso espiritual, né? É esperar no Senhor. Enquanto Ele ainda está no silêncio, você tem que confiar nele. Porque enquanto você espera, está fazendo os exercícios espirituais que vão deixar você cada dia mais forte. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato que não se veem. Terceira lição é que no silêncio de Deus nós desenvolvemos a nossa fé. A fé, ela só existe onde Deus está atuando em silêncio. Porque se Deus já atuou, é certeza, é convicção. Mas a fé só atua no campo da obscuridade visual. Você não vê, mas você crê. Você não está vendo o resultado final, mas você crê que vai acontecer. Por incrível que pareça, irmãos, a nossa fé fica mais fortalecida quando Deus está em silêncio, do que quando Ele responde de imediato. Porque quando Deus fica em silêncio, nós continuamos clamando, né, insistindo, e as orações mais fervorosas são quando Deus está em silêncio. E é por isso que esperar no Senhor, a nossa fé se fortalece. Nós podemos tirar o exemplo ali da história de Ana, a mulher de Eucana, né? Ali no capítulo 1 de Samuel. Diz que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina lhe deu filhos e filhas, mas Ana era estéril, não podia ter filhos. Ana sofria muito com isso. Além de não ter filhos, ainda era provocada por sua rival Penina. Ana só chorava. E não se alimentava, deixando seu marido muito preocupado, pois ele amava muito Ana. A palavra de Deus diz que Eucana subia no altar uma vez por ano e fazia sacrifício pelos seus filhos e filhas. E por Penina, né,
por seus filhos e filhas e por Penina. Mas por Ana ele dava porção dupla, porque ele muito amava ela. Ana também subiu ao altar e fez sua oração ao Senhor. E com muita amargura de alma, chorou ali abundantemente, fazendo um voto ao Senhor. Se o Senhor atentares para a aflição da sua serva e me deres um filho varão, ao Senhor darei esse filho, por todos os dias da sua vida. E essa oração foi muito demorada, irmãos. Ali Ana derramou o seu coração perante Deus. Diz que até o profeta Eli observava ela, que via só o movimento dos seus lábios. E ele ainda acusou ela de estar embriagada. Mas ela disse ao sacerdote que não estava, que estava derramando a alma perante o Senhor. E com essa oração fervorosa, Deus saiu do seu silêncio e atendeu a súplica a ela e deu seu filho amado. Então, irmãos, às vezes, você pede uma coisa para Deus e Deus já responde de imediato. E ali você acaba esquecendo que foi a mão de Deus que atuou. Mas quando você ali insiste na oração, você vê o silêncio de Deus e você não vê a resposta. E você continua clamando. Você vai pegando, vai fortalecendo a sua fé cada vez mais. Salmo 41, 1, 2, 3 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço da perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos, e me pôs no lábio um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A quarta lição, irmãos, nos ensina que o silêncio do Senhor é que nós somos salvos. Nesse texto, aprendemos que temos que esperar no Senhor, que temos que confiar no Senhor, continuar clamando, então seremos salvos. Talvez a resposta de Deus não é aquela que você esperava, mas pode ter certeza que é a melhor para você, porque Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro, e com certeza Ele vai trazer o melhor e dar o melhor para você. O silêncio de Deus, irmãos, significa que Ele está nos transformando, que Ele está nos moldando, que Ele está nos fortalecendo e finalmente nos salvando. Sabe, irmãos, quando vêm as tormentas da nossa vida, primeiro, precisamos entender que não podemos controlar as tormentas, temos que orar e deixar que Deus cuide de nós. Segundo, as tormentas não duram para sempre. Jesus não permitirá que nenhum de nós sejamos vencidos. Nós teremos sua proteção. Às vezes, Ele acalmará as tormentas. E às vezes, Ele acalmará o nosso coração. Em ambos os casos, Ele deseja que poderemos ter paz, mesmo em meio às aflições. Ele diz: seja forte, não temas. Terceiro, você não está só. Não há tempestade que enfrentemos que Jesus já não tenha superado. Ele promete acompanhar-nos através de tudo que passamos. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Mesmo quando você não está vendo. As maiores bênçãos de Deus, irmãos, é aquelas talvez que não podemos ver. Aquelas bênçãos invisíveis. Eu quero contar uma história, irmão, de uma menininha de 3 anos. Diz que, certo tempo atrás, um homem castigou a sua filhinha, de 3 anos, por ela ter desperdiçado ali um rolo de papel de presente dourado. E o dinheiro ali andava muito escasso naqueles dias. Aquela família passava por uma tremenda crise financeira. E ele era nervoso com aquela situação em que vivia. E ele deu uma tremenda bronca em sua filha, por causa daquele papel, né? E a menina disse para ele: papai, eu não estou desperdiçando papel, eu estou embrulhando o presente para o Senhor para dar no Natal. E este pai ficou muito envergonhado com a sua atitude. Quando chegou o Natal, sua filhinha, toda feliz, entregou o presente para seu pai. E ele agradeceu e abriu o presente. E dentro do embrulho tinha uma linda caixinha. Mas quando ele abriu a caixinha, não tinha nada dentro. Aí disse que aquele homem ficou mais bravo do que a primeira vez ainda. E ele disse:
Que brincadeira é essa, menina? Você me disse que não estava desperdiçando papel e agora vem com essa caixinha vazia? Você está de brincadeira comigo? Que ele falou com muita raiva. E a menina, com os olhos cheios de lágrimas, disse ao seu pai: papai, você não entendeu, a caixinha não está vazia. Antes de eu embrulhar, eu joguei milhões de beijinhos dentro dela. E esse é o melhor presente que eu posso lhe dar. E disse que aquele pai, irmãos, ficou com tristeza no coração, né? Por ter agido daquela maneira com sua filhinha. Diz que ele abraçou ela e, chorando, agradeceu e guardou aquela caixinha do lado da sua cama para ele nunca mais esquecer. E disse que o melhor presente que sua filha poderia ter dado era um presente invisível que ele não poderia jamais ver, mas foi dado com muito amor. Irmãos, muitas vezes nós não paramos para ver as bênçãos de Deus. Talvez você vai para o seu trabalho e ali tem um anjo da guarda te livrando de uma armadilha que o inimigo está lhe preparando. Talvez no seu trabalho, talvez na escola, ou em qualquer lugar que estamos, irmãos. Deus está com o seu anjo ali nos protegendo. Nós não estamos vendo. Nos momentos de alegria, ou nos momentos difíceis que nós estamos enfrentando, muitas e muitas bênçãos, irmãos, que na correria desta vida, nós nem percebemos. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. E essa história dessa menininha aqui condiz conosco, que nós somos assim, né? Porque nós ficamos bravos por qualquer coisa, né? Nós, às vezes, não damos valor, como esse pai aqui. A filhinha não tinha dinheiro, não tinha nada para comprar para o pai, mas ela deu aquilo que ela tinha, o melhor. E Deus é assim, Deus age assim conosco. Nós precisamos ser mais gratos a Deus pela nossa vida, pelas bênçãos que Deus nos concede. Talvez você está desempregado, talvez você está com uma enfermidade, talvez você está até desanimado. Você, como eu disse, você está clamando e não vê a resposta. Mas pode ter certeza, irmãos, que Deus está preparando um presente muito melhor do que você está esperando. Saiba de uma coisa, Ele está nos abençoando mesmo quando não conseguimos enxergar. Ele está atuando mesmo que não conseguimos ver. Ele está nos dizendo: filho, estou moldando o seu coração. A nossa única tarefa, irmãos, é esperar no Senhor. É confiar no Senhor. Quando não conseguimos enxergar, né? Deus pediu para nós não entender os seus planos na nossa vida, mas Ele pede sim, que é para nós confiarmos nele. Porque o seu silêncio é que Ele derrama suas bênçãos sobre nós. E nós, ao esperarmos nele, estamos sendo confortados, estamos sendo fortalecidos. Ele está renovando a nossa fé. E estamos sendo salvos. Isso é o mais importante, irmãos. Estamos sendo salvos. Que Deus nos dê alegria, né? A cada dia da nossa vida, fé suficiente para esperar no Senhor, confiar nele, que em meio ao seu silêncio, Ele continua atuando, Ele continua ouvindo, e Ele continua ao nosso lado. Pode ter certeza disso. Espera no Senhor, e Ele te trará o socorro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É meu desejo e minha oração. E quero cantar o hino agora, irmão. Um hino que eu já cantei bastante vezes, e eu gosto muito, que fala um pouco mais. Espere um pouco mais, né? Ele diz que Ele vem te buscar. É a promessa que Ele fez. Talvez você possa passar por lutas difíceis na sua vida. Lutas que você não está entendendo por quê. Eu procuro andar nos caminhos de Deus, né? Procuro fazer a vontade de Deus, mas venha os problemas na nossa vida. Por que isso? Espere no Senhor. Só um pouquinho mais.
Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudade do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim, ouvi Jesus dizendo assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que essa mensagem possa confortar, né? Vocês entender o que é o silêncio de Deus na sua vida. Talvez hoje Ele não esteja te respondendo o que você deseja, mas espere no Senhor. Com certeza você vai ver que Ele vai trazer o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe.